Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Amazônia Anda, aqui na tela do AmazonSat. No programa de hoje, vamos falar de um instituto de tecnologia que vem se tornando referência na região. Uma grande estrutura preparada para atender desde serviços até a automação de grandes linhas de produção. É isso mesmo. Além de atuar fortemente no desenvolvimento de soluções para software e hardware e pesquisas na área de biotecnologia. Hoje vamos conhecer alguns detalhes importantes do Instituto Conectus. Fica com a gente, que o Amazônia Anda já está no ar. A Amazônia compõe uma diversidade de possibilidades em vários segmentos, seja na indústria, nos negócios, na logística e muito fortemente nas áreas de biotecnologia e tecnologia da inovação. Aqui na capital temos no Polo Industrial de Manaus cerca de 600 empresas instaladas, fábricas com as mais modernas tecnologias para a produção de eletrodomésticos, produtos de informática, telefones celulares, veículos e também os concentrados que servem de base para a elaboração de refrigerantes em todo o país, entre outros produtos. Para se ter uma ideia, as empresas que atuam no polo industrial da Zona Franca de Manaus faturaram mais de 116 bilhões no período de janeiro a setembro de 2020, um crescimento de 42,27% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, quando o polo registrou a marca de mais de 81 bilhões de faturamento. Contudo, sabemos da capacidade que temos em diferentes segmentos, de evoluir e trazer novas possibilidades para todas essas características que vão desde a implementação de serviços à busca de soluções inovadoras e biotecnologia para o desenvolvimento da nossa região. Com parte desses segmentos, Manaus possui um instituto que atua para as pesquisas e desenvolvimento em diversas áreas, como destaca o coordenador de projeto de uma instituição. O Instituto Conectus, ele é um instituto de tecnologia e biotecnologia. O que é isso? É um instituto que ele é voltado para projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, nessas duas áreas de atuação. Tanto a tecnologia, que nós conhecemos no nosso dia a dia, voltada para a informática, né, e sistemas de informação, quanto também para a biotecnologia, que é o desenvolvimento de produtos que efetivamente utilizam tanto a parte de química quanto de biologia e que possam ser utilizados principalmente utilizando os insumos aqui do estado do Amazonas, né, da região amazônica. O Instituto ele vem com essa missão de trazer desenvolvimento tecnológico para o estado do Amazonas, né? Nosso principal objetivo é fazer a tecnologia proliferar aqui no estado, né? Então, nós temos aí, com os nossos projetos, o objetivo de criar tanto produtos quanto negócios que realmente possam ser aplicados aqui no estado, né? O Instituto conta com uma grande estrutura, um parque fabril que atende a partir da discussão dos projetos na área de marketing a grandes projetos de uma linha de produção, por exemplo. E nós também temos laboratórios de automação, de hardware, né? Cozinha experimental, nós temos um laboratório de química, laboratório de biologia, um laboratório de SMT. Eu não sei se você conhece, mas o SMT ele é o processo básico de placas eletrônicas, né? Então nós temos também esse laboratório, além de um laboratório de confiabilidade, né? Também nós temos um laboratório que ele consegue fazer todos os testes para saber se aquele produto está pronto para ir para o mercado, né? Então, além disso, nós temos uma área de ferramentaria muito completa. Se vocês já conseguiram captar as imagens lá, você vai perceber que nós conseguimos montar praticamente qualquer tipo de maquinário, né? Tanto para a indústria quanto para outro tipo de atividade comercial.
Com a viabilidade de atender vários projetos, o Instituto tem seus caminhos para que os clientes sejam atendidos, seja por projetos aprovados pela Lei de Informática, sejam ideias ou problemas, como explica o coordenador. O Instituto ele já atende várias empresas, principalmente do distrito industrial. Hoje o nosso hall de clientes ele tem bem específico empresas do polo industrial. Porém, nós também conseguimos atender qualquer outro tipo de empresa que tenha interesse em desenvolver seu projeto conosco. Esse desenvolvimento pode ser feito tanto através da Lei de Informática, que são os benefícios de pesquisa e desenvolvimento, que já existe aí regulados pela SUFRAMA, mas também nós podemos desenvolver outros tipos de parcerias, dependendo do interesse do cliente. Hoje, como nós temos uma estrutura muito bem instalada aqui, eu te garanto que o Instituto Conectus ele consegue desenvolver qualquer produto do início ao fim. De qualquer forma, depende muito da demanda do cliente. Então, basicamente é o seguinte, você chega com a gente com um problema ou uma ideia que você tem e nosso time de especialistas técnicos ele vai fazer uma avaliação justamente para tentar entender como é que a gente pode te ajudar. E baseado nessas informações que a gente conseguisse reunir junto a você, que é o nosso cliente, nós vamos montar para você todo um planejamento de projeto, onde nós vamos descrever o passo a passo, inclusive já te dando uma ideia do que você vai precisar investir, o que a gente consegue desenvolver aqui, qual parceria que a gente pode estar agregando, e no final te dizer, olha, você vai receber este produto. Então, o nosso compromisso é justamente de fazer todo esse assessoramento para que o cliente chegue somente com a ideia e nós consigamos desenvolver junto a ele a melhor solução. De fato, um grande portfólio para atender as indústrias e diversos serviços e soluções tecnológicas. Vamos a um breve intervalo e voltamos com mais detalhes sobre o Instituto Conectus. Até já! Um dos grandes propósitos de institutos de renome é atuar com inovação e alto padrão de qualidade e se tornar referência em pesquisas, extensão e inovação tecnológica, visando a sustentabilidade, transformações sociais e desenvolvimento global. Da mesma forma, é com essas premissas que o Instituto Conectus atua na região. Vamos acompanhar. Uma verdadeira planta de grandes possibilidades, com atuação em qualquer área de tecnologia, desenvolvimento voltada à informação, trazendo altas soluções confiáveis, visando a sustentabilidade, transformações sociais e desenvolvimento global. Todas essas características já podem ser desenvolvidas aqui, sem a necessidade de implementar projetos vindos de outros estados e fora do país, como destaca o coordenador de projetos do Instituto. Muitas vezes nós aqui no Amazonas procuramos fora coisas que nós podemos desenvolver aqui. Então, um dos parâmetros que o Instituto Conectus tem é justamente de fornecer para o mercado local coisas que eles hoje não precisam mais procurar fora. Então, assim, toda essa infraestrutura que nós montamos é justamente pensando em manter dentro do estado do Amazonas algo que hoje talvez as pessoas achem que nós não conseguimos fazer. E esse maquinário que nós temos, toda nossa estrutura, principalmente você ficou impressionado com o nosso poder de fogo de máquinas, mas eu te garanto que o nosso principal capital aqui é humano. São as pessoas que conseguem fazer essas demonstrações para que os projetos aconteçam. Então, como é que a gente tem atendido o polo industrial? Nós temos procurado mostrar para essas pessoas, essas indústrias que estão precisando dessas soluções, essa estrutura tanto física quanto de pessoas,
E eu te garanto que todo mundo que tem vindo hoje no Instituto Conectus tem saído com aquele, poxa, nós temos isso aqui no estado? Eu não sabia. Então, assim, esse tipo de suspiro que a gente ouve no final das visitas desses nossos clientes, parceiros, né? Dá um conforto na gente, que principalmente quem é nascido no estado, né? Lógico, o Amazonas é um estado composto por diversas pessoas do país inteiro, do mundo todo, né? Mas assim, dá aquela sensação de conforto que a gente está conseguindo entregar para as pessoas do estado do Amazonas algo daqui, de casa, né? Uma solução interna. E eu te garanto que todo mundo que vem, né, até estendendo o convite para quem quiser nos visitar, vai sair com essa sensação boa de que nós temos soluções robustas que podem ser desenvolvidas dentro do nosso estado. O Instituto aponta em vários segmentos, seja os de serviços e até de automação e biotecnologia. Diante destas questões, apontamos um dos potenciais de criação. Por exemplo, o comércio 4.0, a transformação digital e os avanços tecnológicos das últimas décadas mudaram a forma como as pessoas se comunicam, consomem, vendem e trabalham. Hoje, esse segmento traz o sistema de self-checkout e serviço on demand. Segundo o estudo da Chroma Market Solutions, 60,4% dos consumidores pretendem usar muito autoatendimento nos próximos anos, pois alguns dos fatores que mais devem influenciar as compras são a comodidade, apontada por 69% dos clientes entrevistados, o tempo, 61%, e o atendimento em si, 44%. Para esse segmento, a instituição tem projeto em desenvolvimento que atendem o comércio 4.0, como mostra o desenvolvedor do Instituto. Ele explica a atuação do profissional da área e destaca um dos projetos. Como desenvolvedor Android aqui dentro do Instituto, ele tem essa função de estar desenvolvendo soluções para diferentes dispositivos. Então aqui a gente pode ver um deles que seria o Totem, né? O Totem é basicamente um dispositivo como se fosse um celular, só que o maior ele tem suas peculiaridades, suas funções específicas, digamos assim. Então aqui, por exemplo, ele tem um sensor. Então aqui eu, como desenvolvedor Android, eu preciso estar entendendo as características desses dispositivos, entender as limitações dele e estar desenvolvendo soluções específicas para cada um desses dispositivos. Essa solução específica, ele abrange diversas, digamos que aplicações ou diversas soluções aqui. Então aqui a gente tem a frente do Totem, mas também a gente tem o site, que seria o CMS, né, que faz o gerenciamento da aplicação. A gente também tem a aplicação para celular, então são diversas soluções em uma só. Aqui a gente está vendo apenas uma. Então são diversos desenvolvedores que atuam em conjunto ali para trazer essa solução. Os desafios dele acabam sendo diferentes desafios, né? Como eu falei, aqui a gente precisa entender as características desse dispositivo, precisa compreender como está programando uma solução específica para esse. Além disso, a gente precisa também entender como seria a integração de todo o sistema em si. Então acabam sendo os desafios, assim, né? Um ponto focal dos projetos é desenvolver soluções para atender a necessidade do cliente. O profissional da área destaca e demonstra como funciona esse projeto. A gente pode estar desenvolvendo uma solução, mas a gente precisa entender, beleza, essa solução vai entregar o que o cliente espera, vai entregar realmente uma solução para o cliente, ou se vai entregar o cliente, ele vai conseguir utilizar de uma forma simples. Então são todas essas dúvidas que a gente precisa ter em mente quando a gente vai desenvolver uma solução. Então a ideia seria que o Totem ele ficasse num local fixo dentro do estabelecimento e a pessoa ela chega aqui e pode fazer o autoatendimento, chegar sem a necessidade de ter alguém que esteja lá com ela. Então ela clica na tela para começar o seu atendimento, ela pode fazer as formas de login, digamos assim, no sistema, né? Aqui a gente está trabalhando atualmente com reconhecimento facial, a pessoa chega, tem um probleminha, mas a pessoa chega, ela faz o reconhecimento facial dela e a partir daí ela pode pegar os produtos, no caso se ela já pegou alguns produtos e colocou no carrinho de compras ou na cesta, ela pode chegar aqui e só fazer o escaneamento. Então ela inicia o escaneamento, ela passa os produtos aqui e o sistema ele pega essa requisição no back-end. Então ele vai trazendo todas as informações
E aqui o cliente ele teria meio que essa autonomia de adicionar, remover os produtos que ele quer. Quantidade? Todas as quantidades que ele quiser, ele tem autonomia para fazer toda a compra dele sozinho. A partir daí, ele pode só efetuar o pagamento. A gente está trabalhando os meios de pagamento aqui, o Pix são dos mais utilizados. E pode só confirmar o pagamento e já finaliza tudo. A partir daí, ele sai com a sua nota fiscal e já pode levar seus produtos para casa. Existe uma integração completa, né? Isso. Cartão, a central do cartão. Isso aí. Também tem a questão da Cefaz, até porque sai o código, né? Sai a etiquetazinha de comprovação de compra. Isso. Existe toda essa integração que também vocês têm que trabalhar dentro disso. Sim, integração com a Cefaz, integração com o nosso próprio sistema, por exemplo, o cliente ele vai cadastrar seus próprios produtos. Então tem um banco de dados ali sobre os produtos que são cadastrados. E também aplicativo para celular se o cliente quiser fazer uma compra em casa. Então tudo isso está integrado ali. Então a gente precisa estar trabalhando também toda essa integração dentro do sistema. Que bacana, hein? Realmente soluções tecnológicas que já são oferecidas aqui em nossa cidade e as empresas do Polo Industrial de Manaus só têm a ganhar. Intervalo e voltamos em seguida. Só um instante. Volta com o seu programa Amazônia Anda, aqui na tela do AmazonSat. Bem, com uma grande estrutura espalhada em vários metros quadrados, todas as áreas somam experiência atrelado ao conhecimento e inteligência multidisciplinar, com ênfase em projetos para indústria, automação, comércio 4.0 e meios de pagamento. Nós conversamos com o analista sênior do Instituto e nos destacou um pouco de como atuam na instituição para atender os projetos internos e externos. Uma grande estrutura de maquinários de ponta que são capazes de desenvolver de pequenos projetos a linhas de produção automatizadas, o analista sênior do Departamento de Engenharia Mecânica revela como inicia o desenvolvimento dos projetos. Dentro do setor de engenharia mecânica, a gente faz dois tipos de projeto. Projeto internos e externos. Os internos a gente presta como se fosse um serviço para os setores que já compõem o Instituto. Então, se tem uma demanda do setor de elétrica, hardware, a gente vai desenvolver um projeto em função disso. E os externos são projetos de serviços que a gente pode prestar para empresas da cidade de Manaus, ou pode ser projetos de P&D, que é o foco principal do Instituto. Então, dentro disso, a gente vai desenvolver todo o processo mecânico, todos os desenhos mecânicos em software, dentro da sala de engenharia, com os engenheiros e os analistas de cada projeto. E depois disso, a gente elabora todos os desenhos 2D e vamos encaminhar para o setor de ferramentaria, onde vai executar tanto a parte de construção e confecção de cada peça e posteriormente a montagem de cada peça de cada projeto. O analista explica ainda quais são as principais atividades para atender às necessidades do cliente. O cliente vai solicitar um serviço e dentro disso ele vai dar um escopo para a gente do que ele mais ou menos precisa. Algumas coisas que a gente tem algumas limitações em relação, por exemplo, à estamparia ou molde, que não é um segmento do Instituto, aí ele obviamente vai procurar uma empresa especializada. A parte de usinagem CNC, fresa, tanto geral quanto a parte de torneamento. A parte de corte a laser e dobra e também o robô de solda, a gente tem a capacidade de fazer internamente. Também a gente tem uma máquina de impressão 3D. Então, dentro dessas perspectivas, a gente consegue fazer qualquer projeto que use essa demanda de serviço. Diante das atribuições e atividades do Instituto, que busca em seus projetos colaborar com as empresas, visando sempre oferecer soluções inovadoras. Os colaboradores são peças fundamentais para os projetos e que se sentem realizados em poder contribuir com esse desenvolvimento. E realmente aqui no Amazonas a gente tem uma estrutura muito boa, assim, eu penso que a gente é de certa forma privilegiado. Eu tenho uma expectativa alta porque
eu estou desenvolvendo soluções que vão ser aplicadas daqui, pode ser tanto no Amazonas ou qualquer outra região do Brasil. Então, assim, ver que soluções que possam ser aplicadas no Brasil todo foram desenvolvidas aqui no Amazonas é uma coisa assim que me deixa bem contente, né? Então eu fico assim meio animado com isso. Apesar de não ser amazonense, há 8 anos está na capital e fala da importância do Instituto. Eu acho isso interessante do ponto de vista tanto profissional quanto acadêmico, porque isso acaba acarretando um conhecimento para o setor todo e para a região de Manaus e o estado do Amazonas, porque a verba de P&D fomenta tudo isso dentro do estado, isso é muito bom. Você vai ter uma elevação, porque todo projeto você tem uma base de capacitação para cada projeto e o Instituto como um todo, ele trabalha muito amplo. A gente já trabalhou desde o setor alimentício, já fez a parte de química, biologia e tem a parte de automação, que é o foco principal do Instituto, mas dentro disso você cria uma gama de conhecimento muito grande em vários setores diferentes. Isso agrega para o Instituto, agrega para o Estado. E também a gente já está num nível em que hoje a gente já consegue fazer alguns serviços de estados que solicitam para a gente já tem algumas coisas que a gente já mandou para São Paulo, por exemplo. Então a gente já consegue fazer uma demanda muito grande. Já tem de outros estados. Já tem de outros estados. Então a gente já está começando a querer inverter aquela lógica que tudo está lá no Sudeste, tudo está para lá. Então a gente consegue já ter um caminho inverso já nesse sentido. Para o coordenador de projetos, um fator importante para o Instituto foi o envolvimento de todo o corpo de colaboradores em projetos importantes, de grande repercussão, em um momento tão delicado que ainda atravessamos, a Covid-19. Aqui o Instituto, ele, como todas as empresas, acho que do Brasil inteiro, aliás, do mundo, ele teve que se adaptar a uma nova realidade, né? E aqui, inclusive, nós desenvolvemos alguns projetos justamente para atender a questão aí da pandemia, né? E hoje nós mudamos muito a maneira de nós nos relacionarmos aqui internamente também. E muito tem a ver com o que aconteceu também nessa época. Então hoje, por exemplo, nós percebemos, né, que o próprio mercado demanda a questão do home office, né? Então é algo que nós temos como benefício para os nossos colaboradores, que é justamente ele ficar perto da família dele, né? Manter o isolamento social. Então, de trazer para aqueles que têm essa possibilidade, né? Principalmente a flexibilidade, sem perder o contato. Então, a gente tem essa questão muito de trabalhar as metodologias para que a gente integre e, ao mesmo tempo, mantenha essas pessoas em segurança. Os projetos que nós desenvolvemos durante a pandemia, nós tivemos alguns, né, que até ganharam destaque na mídia. Então a gente desenvolveu um projeto chamado Cápsula Vanessa, né? Nós tivemos um outro projeto também de descontaminação, túnel de descontaminação. E esses projetos todos, aqui no Instituto, mobilizou todo o nosso pessoal. Então todas as pessoas aqui que participaram desses projetos vieram empenhadas em montar, né, esse tipo de equipamento que efetivamente ajudou. Hoje nós podemos te dizer que a gente participou ativamente na guerra contra o Covid. Então é isso. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco e detalhes importantes sobre o Instituto Conectus. Então, as indústrias, as empresas podem ser atendidas através de serviços e também grandes projetos de automação. Que bacana tudo isso. E é claro, tudo feito aqui na nossa região. Fim de papo para o programa Amazônia Anda desta semana. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio destacando o desenvolvimento da região amazônica. Se você quiser assistir este episódio ou outros da programação do AmazonSat, só é você acessar o canal no YouTube ou, se preferir, também as notícias da região amazônica lá no portal amazônia.com. Até a próxima semana!